Salve nação, Paul Fla passando aqui rapidinho, este é o seu canal Rio Fla Notícias. Rapaziada, desde já deixe seu like, ajude esse canal a crescer, ajude o YouTube a entender que vocês estão gostando do vídeo. E isso você faz deixando seu like e assistindo o vídeo até o final. Compartilha para geral e vamos assistir a mais um vídeo bacana que o Paul Fla separou para vocês aqui no Rio Fla Notícias. Segue! Fala, meu povo! Gente do céu, o que foi isso que aconteceu no Maracanã? Meu Deus! Deu dó do Vasco, gente. Deu dó do Vasco da Gama. O primeiro tempo parecia Brasil e Alemanha o 7-1. Só que dessa vez o Davi Luiz estava do lado certo. O que o Ayrton Lucas e o Gerson jogaram de bola. Que golaço fez o Ayrton Lucas. O Gerson subindo de cabeça sozinho. Não interessa se o time do Vasco é muito ruim. O Flamengo fez o que tinha que fazer. E a sorte do Vasco, mas põe sorte nisso, é que o Flamengo abdicou do jogo no segundo tempo. O Flamengo ficou no vestiário. Porque se o Flamengo volta, gente, do jeito que estava, era 7, 8... ia ser talvez a maior goleada da história de Flamengo e Vasco. Mas o Flamengo ficou no vestiário, o Flamengo abdicou do jogo. O Flamengo não quis jogar o segundo tempo, tirou o pé, ficou tocando a bola de lado, esperando o tempo passar. Agora, você já se inscreveu aí no canal do Benja? Pô, ainda não. Se inscreve, pô, é um clique só. Não esquece de dar o seu like e ativa o sininho para você receber todas as postagens na hora, tá bom? E lembrando, hein, quarta-feira, meio-dia, tem aí, ó, papo reto com o Kleber Gladiador, com o Mano, com o Velho, comigo. Programa show de bola, tô esperando vocês. Em 18 de março de 2022, esse investidor aí que comprou o Vasco, 777, ele falou que aquele chocolate do ano passado teria sido o último Flamengo e Vasco, onde o Vasco entraria em desvantagem de orçamento. Se passar um pouco mais de um ano, o Vasco não só entrou em campo com uma baita desvantagem do orçamento, mas entrou em campo com uma baita desvantagem técnica. Gente, com todo respeito à torcida do Vasco, que estava aí esperançosa, iludida com essa SAF. Gente, o time do Vasco é horroroso. Tá na zona de rebaixamento, não tá por acaso na zona de rebaixamento. Esse time, do jeito que tá, tem enormes chances de ser rebaixado de novo. E a torcida do Vasco, ela tá brava com o Barbieri, a grande parte que é a saída do Barbieri. Gente, qual treinador vai fazer milagre com esse time? Cara, o time do Vasco, olha, o Vasco vem, né, nessas últimas 2 décadas, pelo menos, aí vivendo momentos muito ruins, vários rebaixamentos, e o torcedor do Vasco estava carente. Então, quando veio essa SAF, ele se encheu de esperança, ele se iludiu. Mas não aconteceu nada, hein? O Vasco, futebolisticamente falando, tá tão ruim quanto era antes. O Vasco, de novo, tem time para não cair. Tem novamente time para cair. A briga com o Vasco esse ano, de novo, é lutar contra o rebaixamento. A não ser que agora, esse mês aí, o Vasco vá às compras aí e compre 4, 5 jogadores pelo menos. Mas você, torcedor do Vasco, tem que, no final das contas, tem que agradecer a Deus por o Flamengo não ter voltado para o segundo tempo. O torcedor do Flamengo sai feliz, contente, óbvio, a atuação no primeiro tempo foi surreal. Segundo clássico que o Flamengo ganha, eliminou o Fluminense semana passada na Copa do Brasil. Hoje, meteu o chocolate, atropelou o Vasco. Então, tá tudo dentro da realidade. O Flamengo tá aqui no futebol carioca. O Botafogo, o Fluminense e o Botafogo e o Fluminense, o Botafogo e o Vasco estão aqui, gente.
ainda a diferença tática, técnica, financeira é gigante. O Flamengo no Rio de Janeiro ainda reina absoluto. Mas, ó, que deu dó do Vasco, gente, sem sacanagem. Deu dó do Vasco. Olá, pessoal da Placar TV, vamos falar agora da goleada do Flamengo sobre o Vasco por 4-1 na noite dessa segunda-feira no Maracanã, no Rio de Janeiro. Olha, deu pena no Vasco, viu? Deu pena. Meu Deus do céu, que futebol pequenininho. Se o Flamengo não tira o pé, podia virar 4 e acabar 8. Só que o Flamengo tirou o pé. Mas vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreva, dê seu like, que é muito importante pra gente, para propagar o nosso canal, e também acione o sininho para você ficar sabendo quando é que a gente solta vídeo, quando a programação tá ao vivo, enfim, pra você ficar por dentro da programação aqui na Placar TV. Mas, gente, é o seguinte, aquilo que eu tava falando, né? Deu pena. Sinceramente, olha, o futebol do Vasco foi um futebol primitivo, um time horroroso. Vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O time do Vasco não é tão ruim assim, não. Não é tão ruim assim, não. Isso aí tem muito mais a ver com o trabalho do técnico, que é ruim, do que com a fragilidade do elenco. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Comandado em campo pelo Gerson, que fez uma partida esplendorosa, magnífica, jogando mais à frente em relação àquele Gerson que jogava com o Jorge Jesus. Com o São Paulo ele joga mais à frente. Ele comandou o time em campo. E o lateral esquerdo, hein? Ayrton Lucas. Esse moleque é bom jogador. Agora, que absurdo, hein? Aquele primeiro gol dele dá pro Pedro uma vergonha. O gol foi do Ayrton Lucas. O gol foi do Ayrton. É uma vergonha. Olha, esse gol dado para o Pedro mostra bem a fragilidade intelectual da nossa arbitragem. É por isso que o futebol tá tendo problemas com as arbitragens durante os jogos. Porque os nossos árbitros são ruins. Eles têm ainda a capacidade de errar tendo o VAR na mão. O gol foi do Ayrton Lucas. Tá lá na súmula. Pedro, mas o gol foi do Ayrton, que depois do Gerson, para mim, foi o melhor jogador em campo. Eu tenho falado aqui muitas vezes, aqui na Placar TV, a respeito do trabalho do São Paulo. E eu sempre digo, rapaziada, vocês, torcedores do Flamengo, tenham paciência. O São Paulo, ao contrário do Jorge Jesus, por exemplo, não teve pré-temporada. O Jorge Jesus teve 20 dias o time à disposição para treinar. Naquela época teve lá a Copa América e tal, ele pegou e treinou o time. O São Paulo não teve. O jogo quarta e domingo. E eu já cansei de falar. O forte do São Paulo não é o grito, não é o gogó, é o campo. É o campo. E o campo, ele não tem tido essa oportunidade, infelizmente, por conta do nosso calendário e pelo fato do Flamengo também ser um time que disputa tudo que é possível, porque é um time excepcional. Mas aos pouquinhos o São Paulo está arrumando esse time do Flamengo. E você pode ter certeza, torcedor do Flamengo, coisa boa vem pela frente. 4-1 incontestável. Repito, poderia ter virado 4 e acabado 8. Mas para a sorte do Vasco... Lembro que o Vasco perdeu para o Flamengo por 4-1 hoje. E aí você tem a torcida do Vasco fazendo protesto em São Januário. Eu não sei se a gente já tem o Vene Casagrande aqui. Eu já tenho o Vene Casagrande para a gente colocar no ar. Vene, você acompanhou tudo do jogo. O Flamengo deitou para cima do Vasco. E agora esses protestos da torcida do Vasco lá em São Januário, ó. Estão detonando o patrimônio do clube em São Januário, os torcedores. Vene, muito boa noite. Boa noite, Theo. Boa noite a todos aí da bancada. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, cenas lamentáveis depois do Vasco tomar um sacode do Flamengo dentro do Maracanã. O Flamengo fez 4-0 só no primeiro tempo. Acabou com o jogo apenas no primeiro tempo. O Vasco foi um time nulo diante do Flamengo. De fato, os torcedores estão revoltados, sobretudo depois da coletiva do Barbieri, que parece não ter noção do que ele está vivendo hoje no clube. O clube investiu mais de 100 milhões, que hoje é SAF, está na zona de rebaixamento, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, disputando apenas o Campeonato Brasileiro, porque foi eliminado dentro de São Januário para o ABC na Copa do Brasil. Então é um momento muito conturbado que o Barbieri está vivendo, que o Vasco está vivendo, mas mesmo assim, Theo, não justifica essa reação dos torcedores, que estão quebrando um patrimônio do próprio clube.
Patrimônio que não tem nada a ver com a história. Querem protestar? Tem que aprender a protestar. Desse jeito eu não sou a favor. Mas essas cenas de fato estão acontecendo nesse momento em São Januário. A gente está vendo aí os torcedores jogando fogos exatamente na entrada de São Januário. E a gente teve, Venê, no jogo também um protesto dos torcedores do Vasco. O mando de campo era do Vasco, mas tinha mais torcida do Flamengo, porque a torcida do Vasco resolveu não ir de forma organizada, resolveu não ir ao Maracanã. Era um protesto por causa de preço de ingresso? Por que aconteceu esse protesto, Venê? Eu acho que é muito mais por conta do momento que o clube vive, Theo, por conta do momento que o time vive dentro de campo. A gente não pode esquecer que o Vasco chegou a 8 jogos sem vitória na temporada. É um momento muito difícil que o Vasco está vivendo. Inclusive, os poucos torcedores do Vasco que foram embora na hora do intervalo, porque muitos acabaram deixando o jogo na hora do intervalo, não acreditando na virada do Vasco. De fato, era muito difícil acreditar pelo desempenho dentro de campo. Foi uma noite para o torcedor vascaíno esquecer, para o técnico Maurício Barbieri esquecer, e uma noite para a diretoria do Vasco guardar e fazer uma análise interna. Será que o Barbieri ainda consegue fazer o time do Vasco jogar? Fica essa dúvida. Muitos torcedores não querem mais a permanência do Barbieri e cobram uma saída do treinador desde já. O problema com relação a uma atitude é que a gente sabe que uma atitude maior para demitir o Barbieri, ou quem quer que seja, tem de partir do CEO da 777, a 777, que é a dona da SAF do Vasco. Então vai ter que partir lá dos Estados Unidos. E às vezes essa decisão demora bastante, né, Venê? Ou às vezes nem acontece, né, Theo? Que a gente sabe quando o assunto é SAF, é um assunto mais delicado, digamos assim. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo bacana que o Paul Flá trouxe para vocês. Eu peço a vocês que deixem o like, que se inscrevam no canal e que acione o sininho e que siga o Paul Flá em outras redes sociais também. Estamos aí em várias redes sociais, mas aqui no YouTube precisamos crescer e isso acontecerá com a ajuda de vocês, valeu? Conto com like e conto com os compartilhamentos e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Segue o Paul. Vem!